muito bem-vindos ao meu programa Entrevista Brasil, aqui dessa emissora MIDTV 35.1, levando para vocês aí de casa informações de qualidade. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Ele é diretor-geral da FIME, Faculdades Integradas Maria Imaculada, aqui de Mogi Guaçu. Então, com vocês aí de casa, Romildo! Olá, pessoal. Eu me chamo Romildo e eu sou diretor aqui da Faculdade Maria Imaculada de Mogi Guaçu. Inclusive, gente, para quem acompanha o meu trabalho, eu já fiz algumas outras entrevistas, né, podcast, os outros programas de televisão. Eu falo com o maior orgulho que eu estudei nessa faculdade e eu aconselho, viu, gente? Por isso até que eu trouxe ele aqui, assina embaixo, é de qualidade, viu? Então, Romildo, fala um pouquinho mais pra gente como que é a sua história de vida, quem é o Romildo, a pessoa Romildo. Tá, o Romildo é filho da dona Tereza, do seu Romildo, né? Uma costureira e um serralheiro. Fui fazer minha faculdade, depois fui fazer o meu mestrado. Você fez faculdade aonde? Eu fiz Unimep Piracicaba, eu sou natural de Americana, mudei para Mogi Guaçu em 96, assim que eu terminei a faculdade, então fiz Unimep Análise de Sistemas e vim trabalhar para cá. Em 96 montei uma loja e vim do quê? De informática. Eu tinha uma loja que chamava-se Netbox, nessa época de 96 até 98, e vim para o Guaçu trabalhar. Então, gente, vamos começar e vamos por partes, né? Analista de sistemas, Isso. É isso, né? É. Então, você é o pessoal do TI, técnico de informática, Isso mesmo. Desenvolve softwares, né? Isso mesmo. Explica um pouquinho mais pro pessoal de casa, como que é essa função, o que vocês trabalham. Tá. O analista de sistema é a pessoa responsável por desenvolver um software, né? Seja para gerir uma empresa, um comércio, ou hoje, né, esses aplicativos até de celular. O mundo hoje em dia é tudo tecnológico, tudo tecnológico, né? Então é muito importante. isso mesmo. Então, principalmente com a pandemia, né, que aflorou um monte de tecnologia. Então tem alguém da TI, que na minha época era um analista de sistema, né, que fazia essa parte de desenvolvimento. Hoje existem várias nomenclaturas aí que trabalham nessa área. Você trabalhava por conta ou tinha alguma outra? Não, eu tinha uma empresa que prestava serviço. E aí tem outras coisas, né, que a gente faz, por exemplo, manutenção em rede, manutenção em computadores. Então... E hoje em dia é extremamente essencial, né? Todo mundo ali conectado. A internet hoje se tornou muito importante, tanto para estudo, trabalho, né, em todas as áreas. E o pessoal do TI, fica até o pessoal aí de casa, né, o pessoal do TI, um beijo para vocês, porque é uma profissão extremamente importante, né? O mundo hoje tecnológico, o pessoal que trabalha nessa área faz muita diferença. Faz muito, E tem que ter qualificação, né? E hoje o mercado pede bastante ainda, né? Então, como que é a qualificação? Quanto tempo de estudo? A gente tem cursos de ensino superior, técnico, né? Então, se a gente pegar a Mogi Guaçu, a gente tem técnico, por exemplo, na ETEC, para formação de mão de obra voltada para TI. Depois a gente tem a Faculdade de Santa Lúcia, em Mogi Mirim, que tem engenharia da computação, que é uma área que é estudo do desenvolvimento, estuda hardware também, faz a conexão dos dois. Então, assim, é algo que está sempre crescente para trabalhar, né? Então, existe um mercado, uma demanda de mercado bem grande para isso. Por isso que eu gosto de trazer convidados, assim, que falar sobre diferentes profissões, porque às vezes as pessoas que estão em casa, que estão começando, ou às vezes querem atuar na área, às vezes se perguntam, né, o que eu faço, como começar. Então a gente já tem aqui o exemplo, né, de fazer um curso técnico. Sim. Tem também a Faculdade Santa Lúcia e Mogi Mirim, Isso. Inclusive por isso, né, do nome Faculdades Integradas, porque elas são integradas, a Faculdade Maria Imaculada e a Santa Lúcia. A Maria Imaculada é aqui de Mogi Guaçu e a Santa Lúcia de Mogi Mirim. Isso. Né? E aí, no caso, qual seria a diferença em relação a Faculdades Integradas Maria Imaculada e a Santa Lúcia? Tá. Antigamente, a gente observa, principalmente faculdade pública, né? Você vai lá, tem a faculdade de engenharia, faculdade de medicina, faculdade de odonto. Antes, por força de legislação do MEC, você não abria uma universidade como você abria várias faculdades.
Então se abriu, hoje, uma curiosidade, né? Esse ano a Faculdade Maria Imaculada, quem mantém ela chama Instituto Maria Imaculada, que deve estar no seu diploma lá, Instituto Maria Imaculada. Completa 50 anos esse ano. A doutora Rafaela, que era nossa diretora, que faleceu, né? Que montou, ela pegou as duas faculdades, a de Serviço Social de Piracicaba e a Faculdade Maria Imaculada de Mogi-mirim, e criou as Faculdades Integradas Maria Imaculada, juntando duas faculdades. Ela faria 100 anos esse ano, se estivesse viva. Então e curiosamente, eu faço 25 anos de Faculdade Maria Imaculada esse ano. E aí, naquela época, a gente tinha várias faculdades. Por isso se abriu uma faculdade em Mogi-mirim chamada Santa Lúcia, que na época não dava para abrir universidade, centro universitário, então se tinha várias faculdades. Aí ficou Santa Lúcia, Mogi-mirim, e Maria Imaculada na época era Mogi Guaçu e Piracicaba. Piracicaba não está mais em operação, então hoje a gente tem Mogi Guaçu. Tinha Piracicaba Tinha também, Piracicaba, a gente tinha Serviço Social e Administração. Um dos cursos mais antigos do estado de Serviço Social era lá em Piracicaba. Por que ele fechou? A demanda de mercado, com o tempo foi diminuindo a quantidade de alunos e aí teve que fechar. A operação, né, você acaba tendo um curso ou 2 cursos, a operação fica mais difícil para se custear, demanda, né? É isso mesmo. Por isso que é tão importante a gente incentivar, né, a Sim. educação, que mais pessoas invistam no ensino superior. Tanto para manter uma faculdade dessa, que é difícil, falando em questão de administração, gestão, é difícil manter uma faculdade. E eu acredito também na questão de valorização da educação em si. Uhum. Né? Principalmente hoje em dia, que é até um dos pontos que eu trago, tanto no meu trabalho, né, como escritora, nos meus livros, quanto nas minhas palestras, a importância da valorização dos estudos. Né? Então, antigamente tinha-se a ideia de que as mulheres eram criadas para ficar em casa, né? E é uma bênção realmente, né? Você ter um casamento abençoado e você ser dona de casa, se dedicar à família. Mas eu trago também essa importância dos estudos, tanto para os homens quanto para as mulheres também. Né? A diferença que isso faz de você ter uma profissão. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas que se questionam, né? Por que, meu Deus, né? Passa por dificuldades financeiras, tem uma profissão que não é bem remunerada, e às vezes tem até um sonho, né? Nossa, eu queria tanto me tornar um engenheiro, queria tanto me tornar uma professora. Tantos sonhos aí que às vezes as pessoas morrem por não investir nos estudos. Né? Porque, querendo ou não, o mercado de trabalho, para você ter determinadas carreiras, exige o ensino superior. Sim. Então, inclusive, né, a Faculdade Maria Imaculada, ela sempre abriu portas para que mais pessoas tivessem acesso a esse ensino superior. Sim, isso é verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, se você quiser passar para o pessoal aí que tem quais são os cursos que vocês têm, como que é para poder... O processo em si, para poder entrar na faculdade, para poder fazer parte dessa equipe. Legal. Vou aproveitar e fazer um convite para o pessoal de casa, dias 24, 25 e 26 de outubro, das 19h30 às 22h30. A gente tem na faculdade um projeto chamado Faculdade Aberta. Você participou, você deve lembrar. As salas, elas se tornam salas temáticas, então os cursos, né? Eles transformam as salas em algo que eles estão estudando ou eles já estudaram para tentar mostrar para a população ou para quem quer conhecer uma profissão algo que acontece nessa profissão. Então a gente vai passar por lá, fora shows, fora algumas coisas que acontecem lá dentro. Então assim, é um lugar para a gente passear com a família, conhecer o que acontece dentro de uma profissão, né? Então, e dentro da faculdade a gente tem, aqui em Mogi Guaçu, a gente tem 11 cursos. Então, se a gente pegar da parte da área da educação, nós temos licenciatura em pedagogia, licenciatura em letras e licenciatura em história. Aí, se a gente caminha um pouquinho para a área da saúde, nós temos bacharelados de biomedicina, farmácia,
estética e educação física. Daí a gente tem um pouquinho mais voltado para a indústria, que é química industrial. E aí depois a gente tem os bacharelados de engenharia, que são engenharia mecânica, engenharia civil e arquitetura. Então a gente tem 11 cursos aí que estão no universo, que dá para a gente fazer uma integração grande dentro da faculdade. Então, mais uma informação para a população, a gente tem clínica e escola de estética dentro da faculdade, que atendem, esse semestre estão atendendo de segunda à tarde, segunda à noite e terça à noite. Olha só, uma informação muito importante, né? Com Faz preço, toda a diferença. são as próprias alunas, né, do curso que estão estagiando com tutoria de professor, aonde elas aplicam as técnicas que elas aprenderam em sala de aula nos pacientes. E o valor que se paga é um valor subsidiado para pagar o insumo mesmo que está usando ali, já que a mão de obra é o estágio. Então, assim, são valores bem baixos bem mesmo para fazer um procedimento. Inclusive, eu fui lá já, gente, fui fazer a massagem. Super recomendo. Então, tem todo o processo estético ali das meninas que elas fazem, maravilhoso, viu? Recomendo. E fala um pouquinho mais pra gente, e aí no caso, esses são os cursos que vocês têm na Faculdade Maria Imaculada em Mogi Guaçu. Isso. E tem alguma diferença nos cursos da Santa Lúcia? Tem. Lá no Santa Lúcia a gente tem cursos mais para uma outra área. Então lá a gente tem da área de mercado, então administração, o curso de ciências contábeis, tem um curso de psicologia lá, inclusive a gente tem uma clínica de atendimento psicológico. A clínica ali na faculdade? Na verdade fica num prédio próximo, no quarteirão abaixo da Faculdade de Santa Lúcia, onde faz o atendimento e o estágio dos alunos da psicologia. A gente tem o direito, que na frente da faculdade também tem um local de atendimento, que é o núcleo de práticas jurídicas, onde a gente faz alguns atendimentos, e os cursos de engenharia. Lá a gente tem produção e computação. E aqui a gente tem mecânica e civil. E aí une com a arquitetura aqui em Mogi Guaçu. Então, quando fala que as duas faculdades são integradas, elas não têm o mesmo curso para quem é Mogi Guaçu e o mesmo curso Mogi Mirim. Na verdade, elas disponibilizam cursos diferentes. Diferentes, certo? Isso. E aí, no caso, as pessoas que quiserem passar por um psicólogo, né, da área ali Mogi Mirim, ou passar com alguém do direito, como que faz? Como que é o sistema? O que a pessoa precisa fazer? O de psicologia, ele tem um formulário, eu acredito que esteja no site da própria Faculdade de Santa Lúcia, que é www.santalucia.br, e lá tem um preenchimento que você faz. E do núcleo jurídico, também tem um telefone lá para ligar e se informar lá como que faz esse procedimento para ser atendido lá. E aí passa por uma triagem lá, ambos os casos passam por uma triagem e depois até que seja feito o atendimento. E também é um custo menor, né? Lá não tem o custo. Ah, é de graça? É de graça. Olha só, gente, de graça. Ainda mais é igual, por exemplo, no meu livro, né? Falando um pouquinho mais para vocês, que é o título, né? Mente de Desejos e Mistérios, em que eu trago... A personagem principal é uma psicóloga, então eu trago várias questões sociais em uma análise da psicologia. E eu sempre reforço também a importância da valorização, tanto do profissional em si, né, a psicologia, quanto as pessoas que às vezes estão passando por algum problema de passar por esses profissionais. Porque muitas vezes as pessoas elas têm um preconceito de que só vai psicólogo quem é doido ou algo do tipo. E, na verdade, não é nem doido que se fala, né? Às vezes a pessoa está passando por algumas questões psicológicas um pouco mais avançadas, elas passam com um psiquiatra. O psicólogo, eu acho que é até recomendável que todos passamos, né? Todos podemos passar, pode ajudar muito em várias questões da nossa vida, né? Que todo mundo passa por altos e baixos. Então, eu valorizo muito essa profissão. E para você aí de casa, que às vezes está passando por um momento difícil, que às vezes precisa passar por um psicólogo e às vezes, muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras, né? Então um projeto como esse, que disponibiliza um psicólogo para essas pessoas
é como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Às vezes a pessoa está ali passando por um momento difícil e não sabe o que fazer, que caminho seguir, às vezes precisa ter esse tratamento com o psicólogo e por questões financeiras não passa, então a gente acaba disponibilizando um projeto como esse, totalmente gratuito, que possibilita que você passe num profissional como esse e faça o tratamento. E também o advogado, né? E na verdade, assim, né, toda profissão, às vezes a gente acaba olhando uma nuance só da profissão, né? Mas você pega a psicologia, ela tem várias frentes de trabalho, né? Então você pega a parte organizacional, é uma parte assim que tem muito mercado para trabalhar, né? Então eu acho que apesar da gente ter começado falando de TI, né? Que a gente tem tudo ao alcance hoje, pega celular, internet, um monte de coisa à disposição, às vezes a gente acaba sendo raso na hora de olhar uma profissão. Haja vista a sua, pedagogia, né? Quantos campos a gente tem para trabalhar, você cursou pedagogia, quantos campos a gente tem para trabalhar dentro da pedagogia? Então, inclusive, isso daí é até importante falar, porque, né, vamos por partes. A questão da internet. As pessoas, hoje em dia, têm acesso à internet com uma quantidade limitada de informações, inclusive informações importantíssimas. Mas como é um excesso de informações, as pessoas acabam preferindo conteúdos mais rasos, que é exatamente o que você falou. Então, se popularizou muitos conteúdos sem informações úteis, né? Então, as pessoas se perdem muito ali em conteúdos rasos, enquanto que você poderia ter acesso a informações importantes, né? Inclusive, por exemplo, a televisão. Quando surgiu a proposta de ter o meu próprio programa de televisão, eu pensei nisso, né? O que eu posso fazer e pensar em algo diferente para propor para as pessoas ali de casa um conteúdo de qualidade? Trazer pessoas profissionais que tenham uma vivência de vida, que eu possa usar como exemplo para quem está em casa. Porque às vezes, muitas pessoas, às vezes até pensam, né? Nossa, estou passando por um momento difícil, como eu queria mudar de vida, como eu queria fazer uma faculdade, realizar o sonho de me tornar um professor, um engenheiro, né? Ter a minha clínica de estética ou qualquer coisa do tipo. E às vezes as pessoas se limitam ali, nossa, mas é que agora eu casei, tenho filhos, não tenho mais tempo. Ou agora eu já tenho tantos anos, é tarde demais. E não é tarde demais, né? Nunca é tarde para você estudar, para você sonhar, realizar o seu sonho, né? E quando a gente traz, às vezes, a história de vida das pessoas, que às vezes todo mundo olha, né? Nossa, hoje em dia é um empresário bem sucedido. E quando ele conta a história de vida, ele fala, não, olha, eu catava algodão com a minha mãe, entende? Então ali é onde inspira as pessoas, que foi o meu objetivo principal, inspirar as pessoas, trazer informação de qualidade e inspirar as pessoas de que você também pode. Então você que tem o sonho de ser um empreendedor, você que tem um sonho de fazer uma faculdade, ter um ensino superior, não é a sua dificuldade de hoje em dia que vai te limitar a isso. Você também pode. Não é fácil, por isso que a gente traz a realidade. Eu gosto de mostrar aqui a realidade, para vocês verem que todos nós passamos por momentos difíceis. Então, vai de cada um, né, de se esforçar também. É igual, por exemplo, no meu caso, a cidade onde eu moro não tem faculdade. E então, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a pesquisar faculdades, né, da área que eu gostaria de atuar. E eu também não tinha condições financeiras, venho de uma família humilde. E, inclusive, eu sou a primeira da família a ter ensino superior. Então, eu venho de uma família em que, por exemplo, a minha avó, a minha mãe casaram muito cedo, né? Tiveram filhos muito cedo, não terminaram os estudos. E aí, de repente, eu sou a primeira. Tanto meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos não tinham ensino superior. E eu fui a primeira a quebrar o ciclo, né? A falar, não, eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero ter mais estudos. Só que não é fácil. Não. A gente sabe que quando a gente vem de uma família mais humilde, uma realidade diferente, é muito mais difícil. Então, quando eu comecei a pesquisar faculdades, que às vezes algumas têm um valor exorbitante ou é muito longe da nossa realidade, às vezes bate no peito, né? Nossa, fica tão difícil para mim.
Mas a Maria Imaculada, ela trouxe essa possibilidade, tipo assim, está dentro da minha realidade, eu posso conseguir realizar esse sonho. Mas mesmo assim não foi fácil, porque inclusive a cidade onde eu moro não tinha faculdade. Eu consegui a faculdade Maria Imaculada, comecei a fazer a faculdade com 17 anos. Então eu terminei o ensino médio, já ingressei na faculdade. Fiquei feliz da vida quando eu passei. Meu pai, nossa, você conseguiu passar, a primeira da família, né? E só que foi muito difícil, porque eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro, a faculdade era em outra cidade, então eu pegava o primeiro ônibus, que tinha 5 horas da manhã, pegava o ônibus das 5 horas da manhã, aí eu tinha que... E ele também não passava direto, porque por ser de outra cidade, ele não passava nos pontos específicos. E como eu não tinha condição de pegar mais ônibus, então eu pegava o ônibus lá da Estiva até o Big Bom aqui de Mogi Guaçu. Aí eu ia a pé até o SESI para me poder trabalhar, correndo ali. É longe, você sabe por quê? É longe, é uma pernada. Correndo. Nossa, eu ia lá, trabalhava, aí eu trabalhava, saía do trabalho, voltava pro ponto do Big Bom, porque o ônibus não passava lá, voltava pro ponto do Big Bom para me poder ir para a faculdade. E aí eu só conseguia voltar, porque a faculdade era à noite, né? E eu só conseguia voltar no último ônibus meia-noite para minha casa. Então eu chegava em casa meia-noite e 5 horas eu estava pegando o ônibus de novo. Para poder trabalhar em outra cidade, fazer faculdade em outra cidade. Então não é fácil. Não. Principalmente para quem tem uma realidade mais difícil. Então uma cidade mais humilde, não tinha faculdade, não tinha dinheiro, não tinha carro. É muito difícil. Né? Eu precisava... Muitas pessoas pensam em relação a isso também, né? A questão de ter que trabalhar e fazer faculdade. Então eu precisava trabalhar e fazer a faculdade. Não é fácil, mas eu consegui. Então eu acredito que é importante a gente falar sobre isso para incentivar as pessoas, sim, né? Sim. E até essa questão de idade, porque quando eu comecei a faculdade, eu era muito nova, né? 17 anos, e eu ouvi aquela famosa frase, né? Você é muito nova, vai curtir a vida. Inclusive, eu conheci uma colega que ela fez isso. Que ela era muito jovem, né? Ela terminou o ensino médio e ela falou, né? Eu sou muito jovem, vou curtir a vida. Depois, lá na frente, eu penso em fazer faculdade, né? Estudar, quero dar um tempo. Só que em circunstâncias da vida... depois, mais tarde, se tornou mais difícil. Sim, né? A gente sabe que depois é mais difícil. Inclusive, até a profissão que ela acabou desenvolvendo já não era bem remunerado quanto ela poderia ter. E o tempo também. Igual ela, estatisticamente falando, você pensando, olha, eu fiz vamos supor, a faculdade seria 4 anos. Então, olha, hoje em dia eu já estaria formada, atuando na área, ganhando muito mais. Sim. Porém, como eu decidi, falei, não, sou muito nova, não quero estudar agora eu tenho que trabalhar em outra área, ganhando menos, para poder investir em ensino superior e ter uma profissão melhor. Então, fica até a observação, né, para os jovens, que muitas vezes, principalmente na realidade em que eu vim, muitos jovens não pensam em fazer faculdade. Pra que isso, né? Por que eu vou usar isso? Né? Por que eu vou usar isso? Por que eu vou estudar isso? Ou, às vezes, por pensarem que vai estar muito longe da realidade. Não é fácil, mas é possível e é extremamente importante. Sim. Principalmente no mercado competitivo de hoje em dia. Então, às vezes, você se pergunta, né? Por que eu não tenho uma profissão melhor? Por que eu não ganho melhor? Você tem essa oportunidade. A faculdade aqui, Maria Imaculada, está disponibilizando isso, essa chance de você fazer esse ensino superior, ter uma carreira melhor. Sim. Mas aí vai de você também investir. E também em questão de idade, gente. Não tem idade. Eu conheço pessoas que, igual, né, do fundo do meu coração, eu tive colegas ali na própria pedagogia que já eram casadas, tinham filhos. E era um grande exemplo, né, que depois, quando teve condição, decidiu fazer a faculdade e foi aonde ela viu a possibilidade de ter uma vida melhor, tanto para ela, de realizar finalmente o sonho, quanto de
dar uma vida melhor até para a própria família, né? Sim, De falar, olha, agora eu tenho uma profissão melhor para mim, para minha família, para meus filhos. Então, quem está aí em casa, que às vezes pensa, né, agora é tarde. Não, nunca é tarde para os estudos. E pessoal, agora eu vou deixar para vocês o comercial, mas antes eu quero deixar um recadinho especial para vocês. Você que é empresário, tem o seu comércio ou qualquer outra coisa da área que queira divulgar o seu trabalho, entre em contato com a gente. E você que quer ser o nosso patrocinador e investir nesse trabalho que está sendo totalmente diferente, ajudando muitas pessoas e que pode inclusive ajudar a divulgar o seu trabalho, entre em contato com a gente nessas informações aí embaixo e vem fazer parte dessa equipe você também. Então vamos lá com vocês os comerciais. Bem-vindos de volta ao Entrevista Brasil, esse programa incrível da MDTV 35.1. E vamos aqui continuar a nossa entrevista com o Romildo. Romildo, então você comentou também que você foi professor universitário. Como que foi? Isso. Como eu disse, quando eu tive a loja para cá, em Mogi Guaçu, um dado momento a doutora Rafaela a gente brincava que ela tinha uma visão especial para os funcionários e para todo mundo. E aí um dia ela me disse, vai estudar, que eu quero que um dia você vire professor aqui. Então, eu já tinha acabado minha faculdade, estava para cá com a minha loja, comecei a fazer uma especialização aqui na faculdade mesmo. E aí, na época, tinha o curso... Qual faculdade você fez? Eu fiz o Unimap em Piracicaba e depois fiz uma especialização aqui na Maria Imaculada mesmo. Na Maria Imaculada, olha só. Ele estudou lá também, tá vendo, gente? Fui aluno também, E aí, após isso, na época, no curso de pedagogia, nos cursos de ciências, tinha uma disciplina de informática, que ensinava a mexer no Word, Excel, e aí eu fui lecionar essa disciplina, comecei a lecionar essa disciplina. Aí comecei a gostar de lecionar, aí um dia ela me chamou na sala dela e falou assim, viu, agora é a hora de você fazer seu mestrado. Então, para você ficar aqui, e aí ela me encaminhou para o mestrado, me ajudou a custear meu mestrado para que eu pudesse estudar e me formar, ela e a família dela toda, né? E aí eu fiz o meu mestrado e comecei a lecionar, tanto no Imaculada quanto no Santa Lúcia, naquela época de 98, 2000, e aí continuei lecionando no ensino superior, por aí. Já lecionei algumas vezes na FATEC como professor substituto também, e foi minha carreira como professor. Olha só, gente. Agora uma pergunta de professor para professor, né? Porque eu fiz, como você comentou, pedagogia, que inclusive eu queria deixar até a informação de que muitas vezes as pessoas realmente têm uma visão limitada em relação a essa profissão. A pedagogia nada mais é do que a ciência da educação. Então a gente estuda muito sobre a educação e é um campo amplo, todo relacionado à educação, que é a arte de aprender e ensinar. Uhum. Então as pessoas às vezes associam pedagogo apenas a professor de criança, e não é. Então a gente tem tanta área empresarial, inclusive, né? A área empresarial, a escolar, a de ONGs, né? Seja formal, informal. Inclusive, às vezes, até as pessoas em casa, né? O tempo todo, às vezes, a mãe ajuda o filho a fazer atividade em casa, né? Essa arte de aprender, né? Ler, a arte de ensinar e aprender faz parte da pedagogia. Uhum. Só que aí, então, é um campo muito amplo, até mesmo no hospital. As pessoas, às vezes, né, passam por um momento, né, mais difícil, um tratamento de câncer, algo do tipo, que precisa ficar mais tempo hospitalizados, né, internados.
E aí, às vezes, essas crianças não têm acesso à escola. E aí entra o trabalho do pedagogo, até mesmo no hospital. Sim. Ou seja, o ensino numa empresa ou qualquer outra área. E até mesmo na gestão, né? Que inclusive eu me especializei, eu fiz a pós-graduação em gestão escolar também. E então, não é apenas ensinar, dar aula dentro da sala de aula, né? Então é um leque muito amplo. Então as pessoas às vezes veem a pedagogia apenas como um ensino para crianças e às vezes falam, não, eu não quero fazer pedagogia porque eu quero crescer ali em outra área, eu quero me tornar uma diretora ou algo do tipo, e você pode. Ele abre esse espaço para você. E eu acho que também é muito importante a valorização dessa profissão, professor. Seja tanto professor de qualquer idade, qualquer área, eu acho que é muito importante. É muito importante. Porque a educação, ela é a base do nosso país. Um país sem educação, ele não vai para frente. É a educação, é o ensino de qualidade que desenvolve profissionais melhores, pessoas mais bem desenvolvidas intelectualmente. Sim. Então, para você ter cidadãos mais conscientes, cidadãos que sejam, no quesito intelectual em si, pessoal, tanto também profissional. Então, as pessoas às vezes associam o ensino apenas à profissão, o que é extremamente importante. Algumas profissões, inclusive, exigem ter o ensino superior. Porém, eu acho que é uma construção, inclusive, pessoal. É igual, por exemplo, eu tive uma professora na faculdade mesmo. Quando eu estava trabalhando como modelo e eu fazia faculdade, e é muito difícil você associar uma carreira, e mais de uma carreira com estudos. Mas eu lembro que ela falava, olha, mais do que uma modelo com um rostinho bonito, você vai ser uma modelo com ensino superior. Então, essa questão de você ter um investimento, é um investimento pessoal. Sim. No seu intelecto mesmo, sabe? Inclusive, eu me tornei escritora, então essa experiência como professora me fez muito melhor, né? Na questão de ter mais experiência, na questão, às vezes, até de poder se relacionar com outras pessoas da área. Porque uma coisa seria eu ser escritora, lançar um livro X ali, lancei porque eu quero escrever. Outra coisa é eu falar que eu tive experiência na área, eu sou professora, eu tenho ensino superior, tenho a pós-graduação. Então, quando eu vou ter um acesso, por exemplo, um diretor de uma faculdade, poxa, olha, eu fiz faculdade com você. Olha, eu sou escritora também, né? E a construção da educação, ela vem desde baixo, com todas as idades. Sim. Então, igual às vezes as pessoas falam, né, muito bem de outras profissões e às vezes desvalorizam o professor. Mas se vocês tivessem noção da diferença que faz a educação na vida de uma pessoa, às vezes é igual, por exemplo, eu atuei em escolas de área rural, em que muitas vezes as pessoas, elas não tinham tanto acesso à educação, né? Os pais, às vezes, já aconteceu até de eu ter alunos que eu mandava um recadinho e os pais não respondiam, depois que eu fui descobrir que eles não eram alfabetizados. E o meu aluno, quando ele se alfabetizou, ele pôde ajudar a alfabetizar os pais em casa. Então faz toda a diferença. Inclusive, quando você tem na família, amigos próximos, quando você começa a ter acesso a essas pessoas que por muitas vezes, diferentes situações, abandonaram os estudos, que você vê pessoas que às vezes não sabem ler, escrever, e eles mesmos contam, olha, a importância que é os estudos, a diferença que faz na vida de alguém. Inclusive, nessa mesma situação, né, como era uma área rural, tinham muitos pais que não tinham estudos, e aí eu tinha uma mãe que ela me apoiava demais, e ela sempre incentivou demais, e ficou marcado isso que ela falava muito para a filha, a importância que eram os estudos. Então ela falava, olha, pense em todas as dificuldades que eu passei, tudo que você vê, olha, a dificuldade para pegar um ônibus que você não consegue ler um letreiro, a dificuldade que é você fazer uma receita que você não consegue ler a receita, a dificuldade que é você conseguir uma profissão que muitas vezes vai exigir que você leia, que você saiba ler e escrever. Então, desde aquela base, que seja na alfabetização, que seja desde o começo ali dos mais jovens, seja o ensino infantil, fundamental, médio, superior, é de extrema importância. Muito importante. Isso constrói uma população
de um país muito mais evoluído. Sim, sim, sem dúvida. Você falou algo aí que eu gosto de... A gente vive de reflexões, né? E aí você disse algo que eu acho extremamente importante e levo para a minha vida. Esse momento que a gente tem de socializar com outras pessoas, esse momento que a gente tem de interagir, claro, você fala, Romildo, mas a sua faculdade aqui é ensino presencial. Eu acho que não tira do ensino presencial, né? O que a gente amadurece durante aqueles 4 ou 5 anos, naquele convívio que você tem com os professores, com os amigos de sala, com a faculdade inteira, porque você tem momentos que você está interagindo, isso você leva para o resto da vida, de formação pessoal, de formação intelectual, de formação técnica de profissão, né? Então, você vai fazer um estágio, você retorna para a faculdade, professor, eu estou com eu enfrentei essa dificuldade, como que eu passo por cima disso daí? Então, eu apoio tudo que você disse na sua fala e coloco que o ensino presencial propicia isso, né? Da gente fortalecer esses laços, fazer trocar essas informações com alguém que tenha mais experiência na área já faz diferença. Muita diferença, né? Então... Porque às vezes uma coisa é você estar estudando em casa e você mesmo lê e pesquisa, e outra coisa é você estar em uma faculdade presencial em que você tem um professor que ele já tem experiência na área. Então, quando você está começando, que inclusive é o que eu sempre falo, nessa importância de ter essa troca de conhecimento, de informações com gerações diferentes, conhecimentos de áreas diferentes, porque muitas vezes, então, a pessoa que entra numa faculdade, por exemplo, de pedagogia, né? Ou seja, qualquer outra área, mas da minha área, por exemplo, a pessoa chega ali com aquele sonho, né? Eu quero ser professora. Mas como que eu faço, o que eu faço, onde eu vou, como é? Eu nunca tive esse contato, a pessoa que está chegando ali. E você ter esse contato com um professor que vai te auxiliar, olha, vai te auxiliar tanto nos estudos, quanto em informações até além da faculdade. Então, olha, quando você terminar a faculdade aqui, você pode fazer um processo seletivo ali, que foi o que me ajudou muito também, sabe? Essas orientações, essa troca de conhecimentos é fundamental. É fundamental. Eu também entendo que é fundamental isso mesmo. Além de fundamental, é primordial, né? Porque a gente sai perdido às vezes, né? E por mais que você passe 4, 5 anos lá, você precisa de alguém para te guiar depois. E isso no presencial a gente consegue, né? Isso. E tem mais uma coisa, você foi diretor no centro de Mogi Guaçu. Quando existiam as 2 unidades, Piracicaba e Mogi Guaçu, então eu era diretor. A gente tinha um diretor-geral, que é o Dr. Rubens, que é o nosso diretor, né? Um livre docente da USP, um professor de carreira, com 99 anos e 6 meses, lúcido, e aí ele era diretor-geral e a gente era, eu e a professora de Piracicaba, diretores do centro. Daí, no começo do ano, ele abriu mão de ficar à frente das faculdades e eu acabei assumindo a cadeira de diretor-geral aqui da faculdade. Então, mas como tem uma unidade só, ainda eu fico só aqui em Mogi Guaçu. Olha só, hein, gente? Então, olha, de novo, convidado mais que especial, Sim. Valorizando, trazendo aqui para vocês informações, a importância da valorização da educação. Né? E eu queria também aproveitar esse momento para falar aqui, dar esse livro aqui de presente para você, que inclusive o segundo eu fiz a foto da capa na Faculdade Maria Imaculada, que eu até comentei em outro programa de televisão, que eu falei, né, o motivo de cada parte do título, né, Mente de Desejo e Mistérios. O mente, por que eu escolhi a biblioteca, né? Por isso que eu escolhi a biblioteca, relacionada ao conhecimento, né? E como foi e ele também vai passar a história, volto no tempo, passando a história na época da faculdade. Sim. Então, para mim foi muito importante. Quando eu falei, eu queria algo relacionado ao intelecto, pensei em uma biblioteca, mas eu falei, é importante para mim aquele espaço. Eu estudei ali, então voltar na época da faculdade, a roupa que eu estou usando na capa era a roupa, a mesma blusa do meu curso de pedagogia da época que eu fiz faculdade lá. Eu não sabia. Então, assim, foi um prazer maravilhoso, assim, entrar em contato com vocês abrirem esse espaço, né, de disponibilizar esse espaço para mim tirar essa foto, a capa do meu segundo livro, que inclusive está para lançar, já terminei até o terceiro.
E eu queria presentear isso aqui, fica para a Poxa. Faculdade Maria Imaculada. E eu queria também pedir para fazer, né, ter essa oportunidade de fazer o lançamento do meu segundo livro sem lá na dúvida. Faculdade Maria Imaculada. Pode contar, nós vamos sim. Um orgulho receber e muito obrigado, viu? Para mim seria uma honra, assim, fazer... porque, assim, para mim é muito especial, porque eu estudei ali por 4 anos, né? Então a gente conhece toda a equipe e foi uma equipe muito especial, que eu criei um carinho muito grande. Então eu tenho amizade com meus professores, eu admiro demais. Até o diretor aqui, ó, diretor da faculdade, gente, eu fiz questão, eu falei, agora tem meu programa de televisão, eu fiz questão de chamar ele, né? Eu falei, você é muito importante, fez parte da minha história. Né? Então, mais uma vez, você vai fazer parte da minha história, obrigado. Né? Do livro, uma doação desse livro sim. para a faculdade, que eu acho que vai ser muito importante você passar até isso para os alunos, né? Como ele tem várias questões sociais, às vezes informais, né, para os alunos, a importância de várias questões, e fazer parte, né, desse momento. E o mais importante, mostrar que eles também podem, né? E mostrar que eles também podem. Porque uma coisa é você em algum outro evento, que às vezes as pessoas não te conhecem, mas você ir numa faculdade e falar, eu estudei aqui, eu comecei aqui, eu não tinha dinheiro também, eu sei, passei por todas as dificuldades que vocês passam, mas olha aqui, eu consegui, é possível. Estou lançando meu livro, já lancei até o 3º livro, esse é o primeiro, o segundo faço questão de fazer o lançamento. Eu também faço questão de recebê-la lá. E, inclusive, eu vou também com carinho na faculdade aberta, né? Fica aí para vocês o convite da faculdade aberta, se você quiser repetir de novo 24, 25 e 26 de outubro, das 7h30 até umas 22h30. Lá na Faculdade Maria Imaculada, no centro, do lado do terminal, atrás do SAMAI, então é um lugar central, tem fácil acesso de ônibus e é bem tranquilo para todo mundo estar lá visitando. E é bem legal, porque cada curso mostra, né, dependendo de cada tema que eles escolhem, eles montam ali a sala bem temática, interativa, é bem legal, fiz também. Mostrando um pouco mais o curso. Então, o pessoal que às vezes está no ensino médio, que está pesquisando mais, né, qual faculdade fazer, ou qualquer outra pessoa de qualquer idade. Sim. Então, é muito legal você ter acesso a quem está ali na área, quem está estudando, você ter acesso a todos os cursos, ao pessoal, né, que está estudando em todos os semestres, né, de todos os anos ali. Então, às vezes você tem contato tanto com o aluno que está entrando agora, como que é a primeira experiência, com o primeiro contato com a faculdade e o final ali também. Então, é muito legal. Inclusive, quando eu fiz a faculdade, no meu primeiro ano, a gente fez questão o nosso tema foi mostrando as diferentes áreas de atuação do pedagogo, para mostrar realmente tudo que a gente pode fazer. Então, eu acho que é uma sala legal. cheia, né? Isso. Várias nuances do pedagogo, né? Foi bem legal. Inclusive, a gente foi o primeiro a ter essa temática e virou, eu não sei se ainda é tradição. Ainda mas é tradição. O primeiro ano é tradição. Virou tradição, tá vendo? Eles tinham o costume antigamente de que os pedagogos do primeiro ano ficariam cuidando das crianças de quem fosse lá. E a gente falou, não, o pedagogo ele é muito mais do que isso, ele não é só o cuidador, ele é o profissional da educação, né, em diferentes áreas, que foi quando a gente começou a primeira vez essa tradição e virou tradição legal. Até hoje, tá vendo? Então eu acho que é bem legal as pessoas terem acesso a isso, né? E o importante também para a população que vai, existe uma votação, né? Tem uma votação. Então a gente premia algumas salas, então por voto popular, por voto técnico, então quanto mais gente votando, melhor é para quem está lá dentro. E eles se empenham ao máximo para trazer todas as possibilidades para vocês que forem lá fazer a visita para a gente. E isso daí é muito especial, tanto para o aluno que está passando por essa experiência, quanto quem vai visitar. Sim, né? Sim, é muito legal mesmo. Então, Romilda, eu vou deixar aqui para você um espaço, para você deixar uma mensagem para o pessoal de casa, alguém que queira ingressar na faculdade, ou alguém que queira atuar na sua área de profissão, né? Tá. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal. Legal. O telefone da faculdade ficou à disposição de vocês, um telefone bem fácil, 08000 170095. A gente só tem um expediente um pouquinho diferente, né? Como a gente trabalha à noite, nós trabalhamos à tarde e à noite, então das 14 às 23 a gente está lá para atender.
qualquer dúvida que vocês tenham de qualquer curso que a gente tem, ou no Imaculado ou no Santa Lúcia, pode ligar, pode pedir. A gente tem pessoas especializadas para atender, para explicar um pouquinho de cada área, de tentar encaminhar. Sara, mas eu quero fazer farmácia, mas não quero fazer biomedicina, mas não quero fazer no Imaculado. Posso tirar dúvida? Deve. A gente está lá à disposição de vocês, a gente está lá para esclarecer o máximo. Como você bem disse várias vezes, né? Se a gente tiver a nossa comunidade Mogi Guaçu muito bem informada, a gente vai ter uma cidade muito melhor para todo mundo que mora aqui, né? Sim. E isso, eu pai de 3 filhas, é isso que eu mais desejo, né? Que a gente cresça cada vez mais, a gente qualifique cada vez mais e que a gente tenha uma qualidade de vida muito boa aqui em Mogi Guaçu. A gente já tem, mas que a gente cada vez mais alcance vários índices que tem por aí, né? Poder melhorar cada dia mais, né? Sem dúvida. Se você quiser se despedir do pessoal. Então, agradeço a oportunidade a você de disponibilizar esse momento para que eu venha até aqui, a direção da TV, ao pessoal da gestão também. E agradeço vocês que disponibilizaram o tempo para nos assistir. Queria agradecer também a equipe Maria Imaculada, como você disse também, o pessoal que está lá cuidando da faculdade desse momento, o pessoal do Santa Lúcia, minha esposa e as minhas 3 filhas também. Muito obrigado. Eu queria agradecer de coração, Romildo, por você ter feito parte desse momento, por você ter aceitado o meu convite, né? Que você fez parte da minha história. E para você aí de casa, eu agradeço de coração por ter acompanhado esse trabalho, mais um desses programas que eu espero que esteja só começando e que venham muitos outros. Então você aí de casa que está acompanhando esse trabalho e gostaria de mantê-lo, de tornar isso realidade, entre em contato com a gente, seja o nosso patrocinador, mais patrocinadores aí para garantir que esse trabalho continue e que a gente possa trazer para vocês aí de casa mais informações e conteúdo de qualidade, né, que eu acho que está sendo tão importante nesse momento. E então eu deixo para vocês mais um programa abençoado para vocês com essas informações que eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito amor e carinho, de coração. E fiquem aí com o nosso beijinho do nosso programa Entrevista Brasil, essa apresentadora Sara Lana que vos fala e da MIDTV 35.1. Fiquem sempre ligadinhos e vem mais!